Eu há alguns dias fiz uma live de madrugada e tinha um punhado de gente, a gente conversando sobre isso. Esse tema surgiu, nova ordem mundial, globalismo. Vou dar a minha opinião sobre isso, respeitando as opiniões contrárias, como eu sempre faço. Existe esse pressuposto fundamental do liberalismo, mas que para mim é mais do que um pressuposto do liberalismo, é só uma questão de bom senso. Você não controla a disseminação do conhecimento, você não controla nas pontas, especialmente no mundo do tamanho do nosso, super conectado, smartphone, as pessoas conversando entre si, disseminação de informação. Você não tem esse grau de domínio sobre o que as pessoas estão fazendo nas suas casas, nos seus condomínios, nas suas garagens, né? A dinâmica da vida social, em grande medida, ela é incontrolável. É a ordem espontânea, como vai chamar o Hayek, né? A organização espontânea das coisas. Claro, sempre há grupos, pessoas que tentam se articular para controlar os outros, controlar as liberdades. Então você tem os foros de São Paulo da vida e congêneres que sempre estão tentando articular esforços nesse sentido. Chance de sucesso? Zero. Zero. Em plano mundial? Zero. Ou se eu acredito na possibilidade disso um dia dar certo, eu abro mão da defesa das liberdades, porque exatamente quando eu defendo as liberdades individuais, eu faço exatamente por alegar ordem espontânea na organização da sociedade. Então, quando eu olho para essas coisas, tipo globalismo, nova ordem mundial, eu me lembro muito. E aí, nessa live, eu indiquei esse livro que eu sempre indico. Leiam, o subtítulo é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não, é esse o título. O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela na escuridão, de Carl Sagan. O ser humano, ele tem desejo de pseudociência, é mais fácil acreditar do que saber. Então até eu dei esse exemplo, que é um dos exemplos que ele utiliza no livro. Aparece uma mancha de mofo na parede, é um mofo, só um mofo. Mas aí o sujeito olha para aquela mancha e fala assim, é Nossa Senhora se manifestando. Olha, tem até uma lágrima ali, é Nossa Senhora aparecendo ali e está muito claro que ela está chorando porque ela está magoada com o homem na terra. Dali para um mês ter peregrinação na casa para as pessoas se ajoelharem diante da mancha de mofo, por que simplesmente não olhar para a mancha de mofo e falar assim, é uma mancha de mofo? Por que ou como alguém já disse, né, não basta olhar a beleza do jardim, as flores, as borboletas, as formiguinhas, é lindo, um jardim é lindo. Eu tenho que imaginar que existam duendes nele. Para que isso? Eu olho para Marte, eu olho para a Lua, eu olho para o Sol, não adianta só ver a beleza dessas coisas, eu tenho que imaginar que ali há seres que de vez em quando vão lá e montam imagens de seres humanoides. Mas que coisa, por quê? Para quê? Então, vida humana adulta, no meu modesto entender, e você pode não concordar comigo, você tem total liberdade para fazer isso, e eu defendo essa liberdade, demanda um certo grau de ceticismo, né? De olhar para as coisas e se perguntar, qual que é a viabilidade disso? O que me leva a pensar que isso possa ser viável? De novo, grupos que desejam controle, isso sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Possibilidade disso acontecer em termos macro, em termos micro, ontem mesmo eu estava citando aqui um filme lá da atuação do Khmer Vermelho no Camboja, né? Então, em termos micro, lá na Ucrânia com Holodomor, todos os modelos de regime. Em termos micro, ontem mesmo eu estava citando aqui um filme lá da atuação do Khmer Vermelho no Camboja, né? Então, em termos micro, lá na Ucrânia com Holodomor, todos os modelos de regime comunista, totalitário, nazismo na Alemanha, em termos micro, a coisa pode se dar. Em termos macro, não se estabelece. As pessoas reagem, as pessoas estão pensando, as pessoas estão atuando.
Quando falamos de um fator complexo, como a organização das pessoas no mundo, o modo como as pessoas reagem, o modo como as pessoas são, e daí você pensa em contraposição à ideia de um organismo mundial controlando tudo isso, lembrei desse livrinho aqui chamado A Pretensão do Conhecimento, de Hayek, que traz o discurso dele na obtenção, ou quando ele recebeu o Prêmio Nobel em Economia. Tem uma página, nessa edição aqui, a página 46, na qual ele fala assim: um exemplo muito simples mostrará a natureza da dificuldade de controle dessa complexidade do organismo social. Consideremos um jogo de bola disputado por algumas pessoas com habilidades muito semelhantes. Se além do nosso conhecimento geral das habilidades individuais dos jogadores, conhecemos uns poucos dados particulares, tais como o grau de atenção de cada um, capacidade de percepção, condições cardíacas, pulmonar, muscular, a cada momento da disputa, provavelmente, teríamos uma boa ideia do que dependerá o resultado. Podemos, contudo, não ser capazes de verificar esses fatores e, como consequência, o resultado do jogo estará fora do alcance do cientificamente previsível, muito embora saibamos quais efeitos determinados acontecimentos poderiam ter no resultado do jogo. Então você nunca controla completamente todos os dados envolvidos no universo complexo, como o universo da ação humana, a ponto de dizer, dá para controlar essa galera toda. Portanto, em vez de ficarmos preocupados com ameaças globais, com nova ordem mundial, com Soros comandando um exército de mentes da esquerda para entrar no mundo e tomar conta de tudo, cuida das ações que dizem respeito à sua vida, à sua cidade, ao seu estado, ali ao seu país. Cuida disso. Arruma primeiro o seu quarto, arruma a sua cozinha, lava a sua louça, depois você vai se preocupar com a totalidade do mundo. Então, se é que um dia você precisa se preocupar com isso. Então, essa conversa, ela simplesmente não me desce. Vamos atuar aqui, nas nossas possibilidades, estoicamente fazer aquilo que nos cabe. Né? O cara está preocupado com a nova ordem mundial, o cara está preocupado com o globalismo e vota no Boulos. Entendeu? Você não está conseguindo capinar o quintal da sua casa, você está preocupado com o que vai acontecer no mundo. O cara está lá pensando assim, não, a Manu de repente, tudo bem que eles apoiam regimes totalitários que mataram milhões de pessoas, mas parece que agora eles tomaram banho, estão mais cheirosinhos, dá para votar nessa gente. Aí depois você se fode dentro da sua cidade, dentro do seu estado, e aí a nova ordem mundial, o globalismo. Não dá, né, moçada? Portanto, para finalizar com esse exemplo do Hayek, a dinâmica da organização das pessoas no mundo é um grande jogo de futebol, no qual você pode inclusive conhecer capacidade cardíaca dos jogadores, daquele jogador X, daquele outro, qual que corre mais, qual que corre menos. Só que mesmo assim há uma dinâmica muito própria do jogo que te impede de afirmar exatamente qual vai ser o resultado do jogo. Se nós soubéssemos controlar o resultado do jogo, nem precisaríamos jogar, bastaria ver quem são os escalados. Tais do lado de cá, tais do lado de lá. O resultado vai ser 3-0. Quem faz isso? Ninguém. Você precisa colocar os caras para jogar. E assim é o mundo. Você nunca controla o resultado desse jogo, por mais que se deseje.